Boa noite, galera, String Monster, tudo beleza? Hoje, dia 2 de janeiro de 2023, às 19h39 da noite, tudo beleza? Então viva! Vamos lá, vamos falar sobre o nosso review com relação a mais um teste que a gente fez com a corda Yonex Polytour Heavy. Então, vamos lá conversar sobre a Polytour Heavy. Só um instantinho. Deixa eu trocar aqui a conta. Beleza. Eu vou seguir o mesmo parâmetro de análise que a gente fez na MSV Focus X 1.18. Já agora a Yonex Polytour Heavy utilizar os parâmetros de conforto, potência, power, controle, spin, fio e manutenção de tensão, certo? E aí depois eu vou falar de algumas avaliações, alguns reviews que eu vi na internet, certinho? E vou fazer a comparação com a MSV Focus X também, que é super importante de comparar, sendo que a gente manteve parâmetros bem semelhantes, como tensão, e a raquete a ser utilizada, e o modo de cordoamento foi feito em 4 nós, certinho? A mesma tensão de 40 libras, certinho? Conforto. Eu posso a que eu utilizei Gil foi a de 1.25, a Polytour Heavy 1.25. ela tem 1.20, 1.25 e 1.30 no mercado, certinho? Conforto. Comparado com a MSV Focus X, eu achei uma corda menos confortável. Em determinado período de treino, eu treinei por volta de 6 horas, alternando as raquetes, que eu estou tendo uma séria dificuldade aqui em Belém com relação ao grip. Meus grips estão encharcando demais, porque aqui é um clima úmido. E a gente, comparado a Salvador, a gente está suando bastante, tendo bastante transpiração e está encharcando meu grip. Eu tenho que usar em um treino de 1 hora 2 raquetes alternando. Então o que acontece? É um poliéster confortável, vamos dizer assim, mas comparado com a MSV Focus X, eu não achei tão confortável. Eu achei no parâmetro que a própria fábrica, a própria Yonex considera como uma corda dura. Ela considera uma corda dura, um nível de dureza entre o mediano e o rígido total. Então não é alguns reviews que eu vi, por exemplo, da Tennis Spin, eles acharam um poliéster, um monofilamento muito confortável. Eu discordo. Não é aquele monofilamento como na própria linha da Yonex temos a Polytour Pro, e até considero também um pouco mais rígido, mas mais macio do que ela, a Polytour Spin, entendeu? Então eu consideraria uma corda confortável para as linhas de monofilamentos dentro do mercado. Mas a Yonex oferece linhas de melhor conforto, principalmente a Yonex Polytour Pro e a Polytour Air, que são as cordas mais macias que eles têm para venda, certinho? Mas eles consideram eu concordo com a denominação da Yonex. É uma corda rígida, como a maioria dos poliésteres são mais rígidos. Potência. Aí eu achei que
a primeira impressão quando eu tive, mas só que eu encordoei ela com 52 libras, foi a mesma impressão que eu tive agora, mesmo com 40 libras agora de encordoamento. É uma corda que não gera tanta potência. Você faz uma força danada com a bola tem uma certa profundidade, mas não consegue amassar o jogador, não chega com tanta velocidade ao jogador. Você consegue imprimir o spin, porque ela é uma corda octogonal, você tem uma facilidade para imprimir o spin, mesmo eu estando jogando com uma Clash V2, que é uma raquete que não propicia tanto spin, por exemplo, como a Ultra, como a Pro Drive, as Aeros. Não é uma raquete que facilita tanto o spin, mas a gente consegue imprimir o spin, mas só que sem punch, sem potência. Então é aquela bola profunda, mas é aquela bola macia, que o jogador tem tempo de trabalhar a bola. Na minha opinião, eu achei isso. E, por exemplo, o pessoal da Tennis Warehouse, no review deles, eles consideraram a mesma coisa. E a característica da Polytour Heavy, eles consideram uma raquete que morde a bola. Até na descrição da Yonex, eles escrevem a palavra bite, que ela agarra a bola. Ela tem mesmo essa sensação. Só que o que eu notei isso com uma tensão maior, com 52 libras. Com 40 eu já notei uma perda de controle. Então você soltando muito a corda, você não gera a potência suficiente, perde o que a corda te dá de melhor, que é o controle. E na minha mão, nessa parte de potência, eu não gostei. E também considero que não teve, nessa estrutura que eu montei de 40 libras com o Wilson Clash, não se adequou também com relação ao controle. Eu apertava um pouquinho mais, perdia um pouquinho o tempo da bola, a bola espirrava, a bola saía com muita profundidade. Então foi uma corda que eu esperava mais com relação à questão de potência e controle. Eu prefiro, da linha da Yonex, como eu já falei, eu prefiro utilizar a Polytour Pro. Essa corda que eu ainda pretendo testar nessa libragem de 40 libras, nesses testes que eu estou fazendo para me ajustar a uma tensão mais baixa. Eu pretendo utilizar a Polytour Pro, porque para mim era uma corda que eu utilizava com 58 libras de tensão e uma corda super macia, super gostosa de bater, com uma ressalva de de perda de tensão muito rápida. Uma coisa que eu estou notando é que as cordas da Yonex têm essa característica ruim de perda de tensão, comparado, por exemplo, com a corda da Genesis, uma corda bem semelhante que temos, que é a Exonic Power. Eu utilizei essa corda e o que eles prometem, e é verídico. Eu ainda vou fazer o teste com 40 libras, mas é fato, a Genesis consegue manter a tensão de maneira bem adequada. Tanto que no gráfico da Racketpedia é bem marcante quando você compara com as concorrentes. Por exemplo, a Polytour Pro, a Red Lynx Tour. Então é bem marcante. A Solinco Confidential, Solinco Turbite, Solinco Hyper G. É marcante a questão da manutenção da tensão da Genesis Exonic Power. A que eu utilizei foi de 1.18. Spin é uma qualidade dessa corda, porque é uma corda octagonal e ela tem um sistema chamado Seal, que é uma capa de silicone. Você percebe no encordoamento, o encordoamento fica mais fácil, porque ela desliza melhor e ela ajuda no efeito chamado efeito snapback. Snapback é a laçada, o efeito de mola que a corda faz para poder impulsionar a bolinha
para frente. Então isso facilita muito o spin. Isso é notável na corda octogonal. Com esse tipo de tecnologia ajudou bastante na questão da procura do spin. Como eu falei, a raquete Clash não é uma raquete muito favorável para você fazer elaborar spin. As raquetes de spin, normalmente, ela tem nas 6 grumets centrais, verticais, da mains, elas têm um espaço maior para as cordas correrem, para justamente facilitar esse efeito no snapback. Normalmente, raquetes de controle tem essa tecnologia de manuseio nas crosses, no meio das crosses. Um exemplo é a Blade 104, que tem esse efeito para justamente causar o efeito contrário, que é o de controle, que é você manter a bolinha mais tempo na trama da raquete, certo? E na parte horizontal, entendeu? Então, isso é importante a gente saber para poder definir, às vezes, o padrão de raquete que a gente precisa passar para o nosso cliente ou para o jogador que está pedindo a nossa consultoria, certo? E um detalhe bastante importante, que é o que me chamou a atenção, é o mesmo problema que a MSV Focus X apresentou, na minha opinião. Essas cordas, as 2 cordas que eu testei com relação à manutenção de tensão, na minha opinião, deixaram a desejar. Por exemplo, até um outro tester que eu fui ver a avaliação, até criticando de maneira bem firme a Tennis Warehouse, ele concorda comigo que a manutenção da tensão da Polytool Heavy é péssima. Tanto que no teste que ele fez, a corda quebrou, num encordamento novo. Então, assim, é uma corda que em 6 horas de treino perdeu 6 libras nas 2 raquetes. Eu fiz a aferição da tensão das 2 raquetes, que estavam com 40 libras, já estavam com 34 libras de tensão a menos, facilitando a perda de controle. E às vezes, quando você chega a tensões muito baixas e vai perdendo a propriedade da corda, você acaba ficando com arame. Um arame ou uma rede de caçar borboleta. Então a bola morre na trama e você acaba tendo que fazer mais força para poder efetuar a potência na bola. Talvez isso traduzindo o que eu estava falando da questão de potência. Eu imprimi o spin e a bola girava com muita velocidade, só que ela não tinha velocidade linear, ela só tinha velocidade de rotação. Isso facilita o controle, não facilita a potência, a aceleração no vetor frontal, só no vetor de giro. E isso é ruim e pode facilitar lesões. Certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar sobre a Polytool Heavy. É uma corda que, na minha opinião, infelizmente, foi um investimento. Ela tem aquela questão da coloração, que ela vem nas colorações preta, laranja e púrpura. Por exemplo, para combinar com a raquete nova do Nadal é perfeita. A nova que para nós a pintura da raquete nova de Nadal foi bem infeliz, porque uma combinação de rosa com azul claro, mas amarelo e preto, ficou um carnaval danado, parecendo máscara de carnaval. Eu não gostei. Tem gente que gosta, gosto tá aí para todo mundo. Graças a Deus temos. Se a raquete está sendo divulgada é porque alguém gosta. Não me agradou o gosto, prefiro a minha Clash preta e vermelha, que tá bom demais. Então o que acontece? Essa tecnologia Seal é importante falar, que é o que vocês, se eu tiver a oportunidade de pegar, ter a oportunidade de pegar na corda, é diferente, ela não tem rugosidade,
ela é totalmente lisa, facilitando a vida do encordoador e tendo essa questão da resposta do snapback, que é super importante. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, as características que a Tênis Warehouse dá com relação ao encordamento. Eles acharam uma corda B+, para encordoar. Eu acredito também que é uma corda bem gostosa de se cordoar, bem tranquila, fácil. Não é aquelas cordas com alta memória que fica enrolando. Por exemplo, a memória dela eu considero também baixa ou moderada. A capacidade de queimadura, a fricção, a calor, a fricção é baixa também, concordo. E não tive também, eles também não tiveram dificuldade para fazer o nó. Então é uma corda de maneira a se considerar fácil de realização de encordoamento, porque tem cordas, por exemplo, a Luxor Alu Power, ou corda difícil de encordoar, muito dura, muito rígida. Então tem cordas e cordas para se encordoar. Por exemplo, eles consideram a duração, a jogabilidade de duração 74. Eu daria para a minha configuração de raquete, ela não se adaptou. Infelizmente, foi uma corda que perdeu a tensão muito rápido e você começa a perder muito controle com essa perda de tensão. Eles consideraram o spin 85, também eu concordo, que é uma corda que ajuda bastante. E por exemplo, eles consideram como pontos favoráveis spin, control, durability e uma corda confortável como um copolímero, que normalmente os copolímeros são duros. E aí o lado negativo, eles acham um pouco, gera um pouco a potência para iniciantes. Eu não concordo, eu acho que não gera potência para nada. Eu não gostei nessa questão da potência. Eu achei que é uma corda que segura, a gente bate com toda a força e a bola fica presa. E ela realmente não tem essas rugosidades. Ela é uma corda totalmente lisa comparado com a Politur Pro e a Politur Strike. Certinho? Então vamos voltar amanhã para a nossa saga das raquetes, falando um pouquinho do Wilson Pro Staff, versão número 11. Deixa eu ver se é esta mesmo. Versão número 10. A versão número 10 e a versão número 11. Vou incluir as duas, porque são duas pinturas. Eu usei as duas. Versão número 11. Cadê? Dimitrov usava. Staff preto e branco. Considerado, não é a versão número 11 que eles colocaram como a versão 2018. Só mostrar para vocês esta bonita aqui. Usei a versão de Roger Federer e versão 10.
e usei esta bonita aqui. Cadê? Tem aqui. Então a gente vai falar das duas porque não adianta separar, porque as duas são idênticas. Se só muda a pintura, vê que quem usou foi o grande Roger Federer. Cadê o Roger Federer? Tá aqui. Certinho. E a gente vai falar desse verdadeiro tacape. Infelizmente a gente voltou por uma necessidade, como eu falei ontem na saga das raquetes de ontem, da Ultra Countervail. Eu precisei de uma raquete emprestada e meu amigo emprestou, então era a raquete da vez. E como eu comecei a utilizar a corda de multifilamento, me senti bastante conforto e evolução no tênis com a utilização da ProStaff. E sendo que houve a modificação da ProStaff, né? Quando eu utilizei ela quando era N-Code, eu usava 95, então houve um aumento da cabeça da raquete para 97 polegadas quadradas. E aí a gente começou a desenvolver. Só que quando eu comprei a minha versão a 2018, a preta e branca, tinha alguns detalhes importantes dentro dessa história. Um deles era a questão que eu estava em sobrepeso, obeso, vamos dizer bem assim. E isso prejudica em tudo, né? Prejudica na questão do físico, prejudica na questão da chegada na bola, e a gente acabou também desenvolvendo lesão. Mas isso eu vou deixar para amanhã, que a gente vai explicar essa lesão, e mesmo utilizando um multifilamento. Então, o equipamento tem duas divisões, né? Corda e raquete. Não adianta você estar usando uma corda muito boa numa raquete ruim, ou uma raquete muito boa com a corda ruim. A comparação que eu faço, já fiz essa comparação em outras lives, é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e colocar a roda de Fusca, ou comprar um Fusca e colocar a roda de Ferrari. Não vai ajudar em nada na performance e na estética, por exemplo, de um carro de outro. Fusca tem que ter roda de Fusca, porque Ferrari tem que ter roda de Ferrari. Então, se você quiser um desempenho de Ferrari, você tem que estar no nível da raquete, no nível da corda, certo? E acabou gerando uma lesão que a gente, depois dessa lesão, parece que começou a tomar jeito. Mas isso é história para amanhã, tá bom? Agradecer a galera que participou da live, Gil, um abraço, Henry Teófilo, um grande abraço. Lala, do Sempre Presente, grande abraço. JV Cadix Viagem, grande abraço. F. Xavier Filho, grande abraço. Minha mãe, Edna Lúcia, grande abraço. Grande José Bahia, meu grande amigo lá de Salvador, cirurgião pediátrico famoso de Salvador, grande abraço. Gisele Oliveira, um grande abraço. Giba Físio, grande abraço. E Ricardo, grande abraço. Amanhã, então, nós às 7h30 falaremos das Wilson ProStaff, a volta das ProStaff na saga das raquetes do String Monster. Tá bom? Beijo grande, bom início de semana, feliz ano novo novamente, que esse ano de 2023 seja fantástico para todos nós, e um abraço especial para a minha equipe da PS Tênis, que me deu hoje, pela tarde eu mandei um Reels mostrando Christian Dunce, Paulinho Souza, não vou falar o nome de todo mundo,
para não ficar faltando ninguém. Mas a gente vai... Quer dizer, vamos falar o nome de todo mundo, sim. Eu tenho uma colinha. Porque o meu medo é esquecer o nome de alguém e dar ruim, né? Queria agradecer ao professor Paulo Souza, grande abraço. Alexandre Vita, um grande amigo, grande abraço. Augusto Frazão, Bernardo Branco, Bruno Sena, Christian Duns, André Corvelo, Dequinho, grande abraço. Eutímio, Brasil. Felipe Amoedo, seu irmão Rogério Amoedo, grande abraço. Não conheço o Rogério, mas já soube que ele representou muito bem nossa equipe. Grande Ferrari, monstro do confronto contra o Baiano de Tênis. Figo, integrante novo, um grande torcedor, espero que entre nessa equipe, sem voar raquete, pelo amor de Deus. Gustavo Nilo, um guerreiro da classe D, foi um monstro junto com o Maurício. Henrique, nosso doutrista da classe C. Loyola, grande Loyola, showman. LP, Lucas, Maurício, Pelme de LED, um grande sacana, esse moleque, gente boa pra caramba. Rafa Sacador, Ricardo Paraíso, Robson, Rodrigo Lemos, Rogério, nosso, que não pôde também estar jogando por uma lesão no joelho, mas esse ano, se Deus quiser, vai estar de volta. Vitor, se vai faltar alguém, deixa eu ver se eu consigo. Não deixar faltar ninguém. Zagalo também, que é um grande apoiador, grande patrocinador também da equipe. E se tiver faltando alguém, me perdoe que a gente não conseguiu identificar o telefone, tá bom? Abraço agora para Mauro Pena, Pinguinho e Lucas, que acabaram de entrar e a live já está acabando, tá certo? Então fica o tema de amanhã, Saga das Raquetes, as Pro Staff versão número 10 e versão 2018, que a gente já está acabando essa Saga das Raquetes com algumas histórias para contar para vocês, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, um feliz 2023, tamo junto, até amanhã.